praticado ou concluído. Também trata-se como mecanismo de controle a legitimidade de atuação, quer dizer, a base de atuação. Se foi de ofício, o próprio controle através do seu planejamento, porque os tribunais de contas e o controle interno, eles se planejam, existe um plano de fiscalização que é feito anteriormente ou no início do exercício, e esse plano de fiscalização orienta a atividade fiscalizatória do controle, seja ele interno ou externo. Então, nesse controle de ofício, o próprio agente controlador age, ele inicia o processo, a atividade de fiscalização. E nós temos também o controle por provocação, que até tem uma previsão constitucional que é realizado para atender solicitações, pedidos, denúncias, representações, seja no âmbito lá do parlamento, seja da própria sociedade, do controle social, de servidores que tenham legitimidade, Ministério Público, controle interno provocando o controle externo, também o controle externo provocando o interno. Então, nesses processos, há um terceiro fora daquele órgão fiscalizador, provocando o órgão fiscalizador para atuar. Isso acontece comumente, acontece muito, se você verificar no âmbito do TCU, que é mais fácil, né, do que olhar os tribunais de contas, mas isso acontece também nos estados e nos tribunais de contas municipais. O parlamento provoca muitas fiscalizações para que ele possa tomar decisões a respeito de legislação ou de temas que são submetidos lá às casas legislativas. O Ministério Público também costuma provocar bastante, tanto controle interno como externo, para subsidiar suas decisões em inquéritos civis, ações de improbidade. Então, esse interrelacionamento, isso acontece rotineiramente e muitas fiscalizações são realizadas por meio de provocação. O controle financeiro orçamentário, ele se divide, vamos dizer assim, em controle interno, que é aquele dentro do organismo, dentro da própria administração, faz parte da estrutura administrativa de cada órgão, né? E nós temos também a controladoria, que nós vamos falar aqui daqui a pouco. O controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, quer dizer, Casa Legislativa e Tribunais de Contas. O controle judicial, né, que é um controle também de legalidade, de mérito, nem sempre do mérito. No caso, por exemplo, das prestações de contas de gestores, o judiciário não pode tratar do mérito. Mas, de modo geral, o Poder Judiciário, sim, após provocação de legitimados, como é o caso do Ministério Público, da Defensoria ou da própria sociedade organizada, o Poder Judiciário atua, sim, no âmbito do controle financeiro orçamentário. A exceção, como eu disse, das prestações de contas dos gestores, né? Então, por exemplo, de ministros, secretários de Estado, presidentes de tribunais, presidente das casas legislativas, essas contas não podem ser avaliadas pelo Poder Judiciário na questão do mérito. O Poder Judiciário apenas verifica questões de legalidade e anulabilidade. E o controle social, que eu sei que também é objeto das palestras, de uma das aulas aqui desse ciclo de finanças públicas, e o controle social, aquele exercido diretamente pelo cidadão, individualmente, ou através de grupos organizados, ONGs, associações, né? E não podemos esquecer, claro, da mídia. A mídia também faz um controle financeiro orçamentário atualmente bastante intenso, tendo em vista a transparência que hoje nós temos aí, graças a Deus, né, leis voltadas a garantir a transparência da administração e a criação desses portais de transparência que possibilitaram que a mídia tenha acesso a essas informações e proceda a esse controle dito social. O tema da nossa aula de hoje é controle interno e controle externo. Então, o controle relacionado ao Poder Judiciário, o controle relacionado à sociedade, que é o controle social, não serão tocados aqui. A gente apenas deu esse panorama geral para ingressar já no controle interno. O controle interno, a ideia de controle interno é exatamente uma ideia de autoconhecimento, é a ideia da administração saber a sua própria realidade, da gestão entender o que se passa, a sua estrutura, né, quais são os instrumentos e mecanismos que ela tem para fazer face à sua obrigação
constitucional e legal. Então, o controle interno está muito relacionado a essa questão do autoconhecimento. E também está relacionado à questão da autotutela. É preciso que a administração verifique suas próprias ações e aquelas que não estejam adequadas, corretas, que não estejam atendendo, observando a legalidade, ela faça essa autocorreção. Então, anule atos próprios que tenham sido praticados em desconformidade ou em desobediência à lei, corrija rumos que ela verifique que não está adequadamente sendo caminhado, não está seguindo um caminho orçamentário e financeiro adequado dentro daquela previsão que foi feita nas leis orçamentárias. Então, essa gestão, ela se autocorrige, ela corrige os próprios rumos sozinha, sem que haja interferência de nenhum terceiro de fora. E autoproteção. É claro que o controle interno, ele visa a proteger essa administração, proteger o gestor, proteger a gestão, né, de ataques externos, sejam ataques relacionados a ações junto ao Poder Judiciário, ataques relacionados ao controle externo procedido pelo Tribunal de Contas e pelo Parlamento, e ataques relacionados à própria sociedade, porque quando a sociedade controla bem uma administração, ela sabe o que está acontecendo, ela entende que as entregas não estão sendo feitas, ou o serviço público está sendo prestado de uma forma ruim, há uma má gestão, ou até mesmo há uma corrupção. Então, é preciso que a administração, atuando através do controle interno, ela se autoproteja desse tipo de ataque. E aí eu trouxe também uma frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso quer dizer o quê? Uma boa administração tem um bom controle interno. É preciso que a administração reforce o controle interno, e isso vale muito, gente, para o âmbito da União, que já tem um controle interno bem formatado, no âmbito dos estados, que os controles internos também caminham bem, mas no âmbito dos municípios a gente verifica que nem todos instituíram controle interno, acham que isso às vezes é desnecessário ou que vai burocratizar, né, a administração, e na verdade, como eu disse aqui, isso não acontece. O que acontece é um plus na eficiência, um plus na eficácia, porque esse autoconhecimento, essa autotutela e principalmente a autoproteção garantem que essa gestão leve todos os seus objetivos, leve todas as suas funções a efeito, termine aquilo que pretende terminar e entregue aquilo que prometeu para a administração. Então, ao contrário de se pensar que é uma burocracia que atrapalha ou engessa a gestão, o controle interno, ele promove uma indução à eficiência, uma indução aos resultados. Nós vamos ver aqui rapidamente, quando estivermos falando aqui de controle interno. O perfil de controle interno, as prerrogativas, os deveres, né? Esse conjunto de elementos nasce da Declaração de Lima. Acho que é interessante, quem tem vontade de se aprofundar na questão do controle interno, dá uma lida nisso. Eu não vou me deter muito nessas questões, mas é importante entender esse conjunto de elementos que formam um bom controle interno. Então, dentre essas questões, é você ter funcionários, membros, né, servidores públicos ou colaboradores com as qualificações, com integridade moral, para que possam desempenhar suas tarefas. É preciso que essas pessoas sejam isentas, imparciais e bem preparadas para o exercício da função. Por isso é que não é aconselhável entregar o controle interno para, vamos dizer assim, a governabilidade, que seria entregar para partidos, entregar para colaboradores, mas mais importante, entregar para pessoas técnicas, pessoas que tenham realmente capacitação suficiente ou que sejam capacitadas para isso, de tal forma que o controle interno ande bem e colabore bastante com a gestão. Então, é preciso ter conhecimentos e habilidades acima da média relacionados à questão de controle, né? É preciso também que o controle seja autônomo. Ele integra a administração, sem dúvida, é uma unidade dentro da administração, então está submetida à administração, mas é preciso que a atuação seja autônoma, que a atuação seja independente. Isso é um dos requisitos importantes para o controle, não para que ele
persiga ou atrapalhe o gestor, nada disso, mas para que ele seja um bom parceiro, para que ele demonstre para o gestor realmente que os rumos devem ser corrigidos, realmente quais são os defeitos, ali, as falhas, as lacunas que estão acontecendo naquela gestão, para que essa gestão possa ser aprimorada. E aí nós temos 2 acórdãos muito bacanas do TCU, importantes, que tratam dessa questão. Eu acho que todo mundo aí do âmbito municipal, quem tem interesse, os gestores que têm interesse em conhecer melhor o controle interno, acho interessante verificar esses 2 acórdãos que eu vou falar, porque eles tratam da maioria das características, dos requisitos, desse conjunto de elementos que eu estava mencionando aqui. Um deles é a decisão 507 de 2001, cuja decisão, né, cujo teor ensejou a criação da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, várias questões foram abordadas nessa decisão e que ensejaram a criação da CGU. Então, é bastante interessante, vejam aí que eu destaquei a questão da independência funcional e a questão da eficiência no desempenho daquelas competências constitucionais previstas no artigo 74 da Constituição. O outro acórdão bastante interessante é o acórdão 1074 de 2009, do ministro substituto Éder de Oliveira, que também traça vários requisitos, traça várias características, vários elementos interessantes que devem ser observados para a criação e execução de um bom controle interno. Então, eu deixei aí nos slides para vocês, não vou me deter a cada um, mas dentre essas questões todas que foram tratadas nesse acórdão, eu acho bastante interessante destacar a necessidade de um planejamento anual das atividades. Como eu disse para vocês lá quando a gente falou da parte propositiva do processo, quer dizer, quem começa, né? Quando o processo fiscalizatório ele é de ofício, na maioria das vezes, o ideal é que esteja atendendo a um planejamento anual. É claro que alguma coisa diferente pode ocorrer, e nós estamos vivendo isso agora, né? Que é a pandemia. Quem que ia prever no início do ano que realmente a pandemia chegaria a esse ponto que chegou? Então, portanto, talvez, ou eu penso que praticamente em quase todos, a não ser naqueles planos que foram aprovados depois do mês de março, mas na maioria dos tribunais, na maioria dos controles internos, não havia qualquer planejamento para a fiscalização da pandemia. Mas, de modo geral, fora essas questões excepcionais, esses casos fortuitos ou de força maior e tal, esses imprevistos, vamos dizer assim, de modo geral, as fiscalizações seguem um planejamento. Isso é bom para a fiscalização, isso é bom para o órgão controlador, que tem, né, pode se organizar e tem um plano para poder seguir durante aquele exercício, ou mais de um exercício, dependendo do tipo de fiscalização, mas de modo geral ele se organiza, então ele é mais eficiente, e isso é bom para os gestores também, porque o plano de fiscalização é publicado. Se você não conhece, é da gestão municipal, estadual ou da União, pode olhar o plano de fiscalização, você vai ter uma noção daquilo que será olhado, daquilo que será analisado ou investigado no âmbito da sua gestão. Então, é bastante interessante conhecer esses planos, né? A outra questão que eu acho importante tratar aqui é a segregação de funções. É preciso que a pessoa controladora, o servidor, o agente controlador, a controladoria, né, não participe das atividades típicas da gestão, não tenha praticado qualquer ato no âmbito daquela gestão, porque senão ele não vai ter isenção necessária para controlar.